Josué capítulo 6, versículo 22 e o 23 a gente vai estar sendo abordado. Aqui fala sobre a destruição de Jericó e também fala sobre a salvação que o Senhor trouxe sobre a vida de Raabe. Quantos achou? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Você pode adorar o Senhor Jesus? Você deve estar se perguntando, mas pastor, a mulher era prostituta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela foi alcançada, ainda que estava na época, no tempo da lei, mas eu vejo aqui que ela foi alcançada pela graça do Senhor. Alcançada pela graça do Senhor. Você vê que esta mulher, ela tinha que tomar uma decisão. Diga comigo, essa mulher tinha que tomar uma decisão que poria ela, a família dela toda em risco, dependendo da decisão que ela tomasse. Mas quando Deus ele tem um plano, quando o ser humano entende o propósito de Deus, Deus muda a história do ser humano. Você vê que a decisão que essa mulher tinha que tomar, eu creio aqui, irmãos, que posso dizer com toda a convicção, uma decisão certeira, porque ela escondeu 2 espias na sua casa, porque Deus tinha dito que ia destruir Jericó, ia fazer algo sobrenatural, e nessa cidade de Jericó ninguém entrava, ninguém saía, mas 2 espias entrou ali, e eles tiveram que se esconder na casa de Raabe. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você faz para o Senhor não é vão. Mas pastor, onde quer que você quer chegar? Às vezes uma decisão que você vai tomar na vida, ou que já tomou na sua vida, você pode mudar a sua história e a história de toda a sua família. Pastor, mas como? Sim, eu mesmo. Chegou um dia de minha vida que eu falei: Senhor, o que vai ser de mim? O Senhor falou: olha, tem 2 caminhos para você percorrer. Tem um caminho da vida, tem um caminho da morte. Escolhe a vida, para que vida? Porque lá em Provérbios 14, 12, se me fala a memória, diz o quê? Que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. E ali eu tinha que tomar uma decisão para que fosse quebrado uma maldição na minha família. E qual seria a maldição em minha família? Qual seria essa maldição em minha família? Uma maldição, irmãos, que não deixava muitas das vezes até eu pensar. Porque eram coisas terríveis que aconteciam na família. E essas coisas terríveis só o Senhor poderia quebrar. Eu falo maldição de família. E eu sempre digo que cada família tem um tipo de maldição.
Se você for olhar para a sua família, você vai ver muitas coisas que aconteceram e estão acontecendo, parece que foi ontem. Mas porque a maldição ainda não foi quebrada, mas essa maldição é quebrada quando nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ele muda a nossa trajetória, Ele muda todo o curso da nossa vida. Eu falo por experiência, porque hoje, se eu não tomasse uma decisão, eu não mudaria a minha história e a história da minha família. Pastor, prova, na decisão que eu tomei de servir ao Senhor, e quando eu falei com Ele, Senhor, eu sou fraco, sou pequeno, eu preciso que nessa decisão que eu estou tomando, o Senhor me guarde, o Senhor me proteja, porque eu sou fraco em muitas áreas de minha vida. Eu confesso para o Senhor, eu nem sei se vou conseguir, mas esse eu não sei se não existe, eu tenho que ter fé, mas eu acredito que o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me livrar de todos os males. Era uma decisão decisiva, e quando eu levantei as minhas mãos para o Senhor, eu fui alcançado pela graça como você foi. Graça, você sabe muito bem, favor imerecível. Eu não merecia, mas Deus, pela sua misericórdia, me envolveu com a sua graça e te envolveu também. Aleluia. E quando eu fui envolvido com essa graça, a maldição foi quebrada, porque eu ganhei meu pai para Jesus, eu ganhei a minha mãe para Jesus, os meus irmãos começaram a se converter ao Senhor, a minha família se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, as tragédias que aconteciam, passou, mas não acontecer na minha família. Você imagina? Uma mãe, eu vi minha mãe, como ela sofria, de ver os seus filhos partindo com 20 e poucos anos, e a 1, 2, 3, 4, tudo mortes trágicas, e era maldição de família que tinha que ser quebrada, e eu estava vendo que aquilo não estava acontecendo por acaso. Eu cheguei a perguntar à minha mãe, por que os meus irmãos morrem cedo? E ela não tinha uma explicação concreta para me expressar, para me falar. Hoje eu entendo perfeitamente que era maldição de família. Você vê que algumas famílias têm pessoas que morrem nos vícios. Eu não estou falando que é o teu caso, mas tem pessoas que não é feliz nos relacionamentos. Estou te falando. E isso pode ser quebrado através de uma decisão que você tomar de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ele muda a trajetória do ser humano, porque você passa a ter instrução, você passa a ter visão de toda uma situação, e ele começa a quebrar todas as maldições de família nas áreas que você nunca foi feliz na sua vida. E você já viu muitos lá atrás dos seus que até morreram na situação e não foram bem-sucedido dentro do que você está vivendo hoje, que precisa ser quebrado. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, não é o teu caso. Ué, fulano não casou mais, o irmão também não casou, a irmã não casou, a mãe não casou mais. Pastor, o que aconteceu? Tem coisas que é preciso tomar uma decisão para ele mudar. Tem coisas que ninguém pode mudar, mas ele pode. Mas como, pastor, ele pode? Você vê aqui, irmãos, o que está dizendo aqui no versículo, pastor, não foge da palavra não, vou te mostrar aqui a graça de Deus. Essa mulher foi alcançada, irmãos, pelo favor de Deus. Essa mulher foi alcançada, ela era prostituta. E através da decisão que ela tomou, a mãe foi salva, o pai foi salvo, os irmãos foram salvos, suas famílias foram salvas. Sabe o que eu estou querendo trazer hoje? É que você pode ser um canal de bênção para a sua família, você pode ser um canal de bênção para o seu esposo ou para a sua esposa, você pode ser um canal de bênção para o seu filho ou a sua filha, você também pode ser um canal de bênção para a sua mãe ou seu pai.
Você pode porque eu fui. Mas não porque eu tinha poder, mas aquele que transformou a minha vida, mudou a minha história. E eu passei para o meu pai o que eu recebi. Eu passei para minha mãe o que eu recebi. E você? Irmãos, eu poderia falar de outras coisas aqui. Mas uma decisão em Cristo Jesus pode mudar a sua história e a sua família. Porque tem muitas pessoas que vão mudar através da sua vida. Ah, pastor, não acredito não. Não acredita não? Você não acredita não? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava na prisão. Epa, Senhor, quando é que... tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Senhor, quando é que eu dei de beber? Quando fizeste um desses pequeninos, fizeste a mim. Tem pessoas, vou te falar aqui agora, tinha um homem chamado Salvador, era meu vizinho, uma pastora, uma missionária, numa época de evangelismo ali no bairro, me chamaram para me fazer o evangelismo e eu fui. Não para a glória que eu vou, na minha glória que eu vou contar isso aqui, mas para a glória de Deus. De repente foi a pastora e a missionária na casa de Salvador. Começaram a pregar o evangelho, Salvador botou toda a pastora e a missionária para correr. E daqui a pouquinho, vai eu para a casa de Salvador. Eu não sabia que elas tinham passado lá. E aí os crentes estavam vendo que eu estava indo lá, vai se quebrar, ó. Vai para Salvador, vai botar para correr. Eu entrei na casa de Salvador, comecei a pregar o evangelho. Salvador se converteu, eu batizei ele partiu para a glória. Tem pessoas que serão transformadas, não porque você tem poder, mas Deus vai te usar. Por isso que naquele grande dia, Deus vai falar, tive sede e não me deste de beber. Apartai de mim, maldito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha só o que aconteceu com essa mulher. No versículo 22. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. Por quê, irmãos? Essa mulher, ela foi canal para Deus agir ali naquela cidade. Ela foi canal para os dois espias. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é canal de Deus, quando você abre o teu coração para ser canal de Deus, eu digo quando você toma uma decisão. Olha, Senhor, esse mundo para mim não serve mais. A vida que eu levava eu não quero mais, porque eu já sei o que vai acontecer. A mesma coisa de sempre. Senhor, eu quero viver as tuas promessas. Me sustenta, me dá vitória. Deus, eu preciso e eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou vencer. Você acha que eu não tenho luta? Todos nós temos lutas. Você acha que eu não passo por tentação? Todos nós passamos por tentação. Mas o Senhor diz, esforça-te. Ah, pastor, mas a carne é fraca. É fraca, eu sei. Mas o Senhor disse o quê? Andai em espírito. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir a concupiscência da nossa carne. É o que está escrito lá em Romanos 8, lá em Gálatas 5,16. Mas eu estou querendo frisar uma coisa. Que essa mulher, se ela não tomasse uma decisão ali de cooperar com o reino de Deus, vamos dizer assim, ela, pai, mãe, irmãos, seriam eliminados. Mas ela foi prudente. Mesmo na situação que ela estava. Ei, não importa a sua situação. Não importa qual seja a sua situação. O que o Senhor quer é que você desça à casa do olheiro. E quando você desce, você ouve. Ele te mostra onde é preciso fazer a mudança para que as coisas aconteçam na sua vida.
Mas hoje está acontecendo o seguinte, eu já sou experiente, eu já tenho sabedoria. Ei, eu vou te falar uma coisa, eu posso ter sabedoria um pouquinho que eu tenho, mas eu não me fio nisso não. Eu estou sempre aprendendo com Deus e eu quero aprender mais, porque tem muitas coisas que eu preciso ainda ter discernimento, tem muitas coisas que eu preciso ainda ter visão, tem muitas coisas ainda da área de minha vida que eu preciso ser trabalhado. Tem muitas áreas ainda que eu preciso mudar, e eu quero mudar, e eu vou mudar, porque eu quero ser canal para minha família, eu quero ser canal para a igreja, eu quero ser canal para as pessoas que estão à minha volta. Agora, se eu fico, não, eu já sei que sabe, para com isso, se desvazeia de si mesmo, para com esse negócio que você sabe de tudo. Quem sabe é Deus. Deus sabe de tudo, toma a decisão certa. Quantas decisões erradas nós já tomamos em nossas vidas, e tem muitas pessoas pagando preço até o dia de hoje, e tem pessoas falando assim, meu Deus, pai, eu estou fraco, eu estou desanimado. Ei, não fica fraco nem desanimado não, muda as tuas atitudes. Isso aí não vai adiantar não, se você ficar assim, meu Deus, ei, vem para a igreja, busca o Senhor, ora, clame ao Senhor, porque Ele muda a história. Tem que tomar uma decisão de mudança para que Ele possa agir. Aqui, no versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, que ela foi canal, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe que seria morta, seu pai seria morto também, seus irmãos seriam mortos, e tudo quanto tinha, e tiraram também todas as suas famílias e puseram-na fora do arraial de Israel. Foi alcançada ela, pai, mãe, seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem decisões que nós tomamos em nossas vidas, que seja ruim ou boa. Tem gente que paga pelas nossas decisões com o tempo. Está na hora de nós sermos canais de bênção. Está na hora de você ser canal de bênção. Quer ver uma coisa? Irmãos, aqui em Josué capítulo 6, versículo 22 ao 23, esse texto aqui está dizendo o seguinte, aqui revela como Raabe, nossa, como Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, foram alcançados pela graça de Deus, de uma maneira inexplicável, foi inexplicável. Raabe é o mais fiel exemplo do pecador redimido pela graça divina, sem mesmo merecer isso. Ela era uma prostituta. E hoje, aqui, Raabe, ela era. A Bíblia está dizendo. E ela alcançou a graça do Senhor. Ela alcançou o favor de Deus. E aqui fala de pessoas que foram alcançadas também pela graça. Pastor, sim. A Bíblia, irmãos, aqui diz o seguinte, que é o livro da graça de Deus. Na Bíblia são relatadas histórias da graça divina em meio aos erros humanos. Quem aqui já não errou? Levanta a mão. Quem aqui errou, levanta a mão. Todos nós já cometemos erros. Mas a pergunta é, tu já tomou uma decisão para que você não cometa mais os erros que você cometeu? Porque muita gente está pagando aí. Ó. Pastor, para o que você está falando? O que você está falando? Não, pastor, ninguém pode pagar por meus erros. Ninguém. Ninguém. Tem certeza que teus filhos não vai pagar pelos seus erros? Tem certeza? Deixa eu te falar. Já vi muitos pai, mãe e principalmente filhos. Pastor, meu pai não vale nada. Minha mãe não vale nada. Já falaram isso para mim. Não vale nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode valer com a sua decisão e mudar a história do teu pai e da sua mãe. Aleluia. Porque a Raabe aqui, ela mudou toda uma história.
Ela poderia naquele momento não ser canal. Eu quero continuar na vida que eu estou aqui. E esse povo que se exploda, daqui a pouquinho vem a destruição sobre Jericó. E todos foram destruídos, irmão, exceto Raabe e a família dela. Às vezes uma decisão que você toma, seu pai, sua mãe, seus irmãos e até seus filhos vão ser abençoados por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ficava me perguntando por que meus irmãos morriam cedo. Eu ficava me perguntando por que meus irmãos morriam cedo. Minha mãe e meu pai não tinham explicação. E eu comecei a buscar. Deus me transformou, me mostrou que eu teria que ser canal para minha mãe e para o meu pai e para a minha família. E eu apliquei tudo que eu aprendi com o Senhor Deus. Estou aprendendo ainda. Eu sei, irmãos, que eu poderia estar falando assim, Deus vai te abençoar. Deus vai dar isso. Não, irmão, Deus vai dar tudo para a gente. Ele sempre dá. Ele dá, isso é consequência. Agora a pergunta é, você está fazendo a coisa certa? Você já tomou a decisão que tem que tomar de servir ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade? Não é servir a Deus como tu quer, não. Como é que, eu sou voluntário. Voluntário, irmão, esse negócio de voluntário, isso não está... Eu vou a hora que eu quero, que eu bem entendo. Mas quando você tem um compromisso real com Deus, não estou falando com a igreja, nem com o ministério, não, com Deus, com Ele, e que você quer realmente que Ele muda toda uma situação, você tem que ter um foco. Quando você tem um foco, você não pode parar, você tem que seguir esse foco. E tem muitas pessoas hoje que elas querem, mas só que, tipo assim, ela sai do foco muito fácil. Você não pode sair do foco, irmão. Se o seu foco é esse aqui, você tem que continuar aqui, ó. Não é uma hora você está aqui, uma hora você está aqui, uma hora você sabe o que quer, outra hora você não sabe o que quer. Ei, abre o teu coração e fala, não, minha decisão agora é de servir o seu espírito. Em verdade, eu quero mudança na minha vida, na minha família. Deus, quebra esse mal. Irmãos, por que meu coração começou a doer? Porque eu vi o sofrimento da minha mãe. Você imagina uma mãe, perdendo mais de 3, 4 filhos. E às vezes eu pequenininho, eu ficava vendo ela na beira do caixão. Ela não falava uma palavra. Uma das coisas que me intrigava até o dia de hoje, e me intriga, mas hoje eu entendo um pouquinho, tenho discernimento. Ela não ia ver ele sendo enterrado. Ela ia até ali onde estava fazendo o culto fúnebre, uma coisa e outra, mas veio enterrado, ela não assistia essa cena. E às vezes eu falei, mãe, por que a senhora não vai até lá? Ela não me respondeu. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser canal de bênção para o seu pai. Você pode ser canal de bênção para sua mãe. Você pode ser canal de bênção para a tua esposa. Você pode ser canal de bênção para o teu esposo. Você pode ser canal de bênção para a sua família. Você pode ser canal de bênção para quem está à sua volta. Qual é o canal que você tem sido? No seu trabalho, na sua casa? Qual é o canal? Qual é a frequência que você tem estado onde você está? A frequência do bem ou a frequência do mal? Você tem influenciado? Ou você tem se deixado ser influenciado pelas coisas ao contrário e negativas que tem? E que corrompe muitas das vezes o ser humano? Deus nos chamou para a gente influenciar. O ambiente não pode fazer a gente. Nós, cheios do Espírito Santo, é que temos que dar lugar para que o ambiente seja transformado por Ele. Talvez. Eu estou falando de coisas que não é muito do interesse de alguns aqui. Mas eu estou falando de coisas que eu já vivi. Ei, deixa eu falar. Isso aqui não é piada, não. Tem pessoas aqui que está com a mente um turbilhão. Tem pessoas aqui que está com a mente que só a misericórdia de Jesus Cristo. Parece que está dentro de um labirinto. Dentro de um labirinto. Não sabe nem que direção tomar. Ei, mas eu vou te falar a direção certa que você tem que tomar. A direção certa que você tem que tomar é ficar firme, tomar uma decisão de servir a Deus em espírito e em verdade, aconteça o que acontecer, você ficar firme para que Deus possa começar a agir na sua vida, na sua família e em todas as áreas. Essa é a decisão que você tem que tomar. Ficar firme no Senhor, ouvindo a sua palavra, pondo em prática. Vai
vir tempestades, vai vir os ventos, como diz lá em Mateus 7, 24 em diante. Mas a tua casa vai permanecer firme. Não é fácil, mas nós temos um Deus vivo e poderoso que nos orienta, que nos instrui a toda a verdade, que nos guia. Vou terminar já, irmãos. Quatro mulheres indignas e pecadoras alcançaram a graça divina e tornaram-se ancestrais de Jesus Cristo, irmão. Olha só, ancestrais de Jesus Cristo. Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Mateus capítulo 1, versículo 3 e 5. Ao lermos a história dessas quatro mulheres, veremos que a graça é mesmo um favor divino e merecido e entendido a todos nós. Essas quatro mulheres, irmão, é porque aqui a hora são avançadas, foram alcançadas e eram situações complicadíssimas. A sua situação pode ser complicadíssima aos seus olhos. Se você der lugar ao teu fracasso, tu vai ser fracassada. Mas se tu der lugar ao Espírito Santo de Deus, ao que Ele quer fazer na sua vida, abrir o teu coração para a vontade do Senhor, esse fracasso vai cair por terra. Deus vai transformar toda a sua situação. O malfeitor que morreu crucificado ao lado direito de Jesus alcançou a graça divina nas últimas horas, ou talvez minutos de sua vida. Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. Vou lendo. A mulher adúltera estava automaticamente sentenciada à morte por apedrejamento, segundo a lei de Moisés. Porém, ela alcançou a graça divina diante de uma multidão de pessoas enfurecida, com pedras nas mãos, prontas para apedrejá-la e tirar a sua vida. É a graça do Senhor, irmãos. Quando você toma uma decisão, Deus muda o quadro. Você pode estar no vale, ali não tem esperança, mas vida. Eu sei que hoje, pastor, logo essa palavra. Pastor, já saiu até gente aí da casa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus estava pregando, fica triste não. Muitos viraram as costas e foram embora. Não vai ser diferente. Mas quando você quer mudança, você entende o que Ele quer fazer. E você abre o coração. E você vive as promessas do Senhor. Estou terminando. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, vemos que Maria Madalena e tantas outras mulheres foram alcançadas de forma maravilhosa pela graça divina. Você sabe quem foi? Maria Madalena. Ela foi alcançada. Eu fui alcançado e você também foi alcançado. E tem gente aqui que precisa ser alcançado, irmãos. Tem pessoas aqui que precisam ser alcançado ainda. Deixa eu te falar só uma coisa aqui. Havia um jovem que ele falou assim, olha só. Senhor, eu não quero ser mais evangélico. Eu não quero ser mais evangélico. E aquele jovem, ele era canal de bênção para a sua família. E fora as outras pessoas que cruzavam o caminho dele. Ele falou, Senhor, eu não quero. E ele estava muito chateado pelas coisas que estavam acontecendo. Aí ele foi se deitar. Nisso que ele foi se deitar, irmãos, Deus deu uma visão para ele. Deus mostrou ele no mundo. Ele viu a irmã dele morrendo com câncer. Ele viu os pais se separando. Ele viu um monte de tragédia. Só tragédia ele estava vendo. E aí quando ele voltou, ele falou, misericórdia. Deus falou que ele, na presença de Deus, ele estava sendo canal para a família dele. E ele não sabia. Talvez se você não está entendendo, peça um entendimento de Deus nesse momento. Não é possível você não estar entendendo.
Entenda, você é canal de bênção para muitas pessoas. Se você deixar passar, você vai ver algumas pessoas defiando. Mas naquele dia Deus vai te cobrar. Note aí, Deus vai te cobrar. Tive fome, eu tive sede. Ah, mas e o pastor? É você. Era você. Agora, não fica triste comigo não. Você tem sido canal de bênção para sua família? Você tem sido canal de bênção para sua família? Pastor, o que é canal de bênção? Você não sabe o que é canal de bênção? Você não sabe o que é canal de bênção? É você fazer a coisa certa, sem prejudicar ninguém da família. E você só consegue fazer a coisa certa quando você está em Deus. Quando você está fora do foco, você só faz aquilo que vai trazer tragédia. Vai trazer tragédia para a tua vida, para a tua família. Me desculpa, irmão, mas essa é a verdade. Porque eu vejo muitas pessoas hoje passando por vendaval, ainda não reconheceram o que fizeram. Não houve um arrependimento ainda no seu coração. E está fazendo a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Não tomou a posição que Deus quer que tome para que ele possa mudar. Porque ele muda. Mas tem que tomar uma decisão. Com as tuas forças, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas com o poder de Deus e a instrução, a sabedoria que ele quer te dar, tu vai vencer todos os males. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Ele vai te exaltar na terra dos viventes. Aquilo que está torto, ele vai endireitar. Aquilo que está áspero, ele vai aplainar. Não te preocupe. Só tome uma decisão. Mas não é uma decisão que nem você tem tomado, não. É uma decisão. Já aconteça o que acontecer, mas Deus está te protegendo. Aconteça o que acontecer, mas Deus está te guardando. Aconteça o que acontecer, mas tu vai chegar lá. Porque você tomou a decisão certa. Vou encerrar aqui para terminar. A graça é um favor imerecido e inexplicável de Deus. Em meio a uma graça, em meio a uma geração corrompida e condenada, destruída, Noé alcançou a graça diante do Senhor. Gênesis 6:8. No meio de uma sociedade pagã, Esther alcançou a graça perante os olhos de todos os que haviam. Esther 2:15, para você anotar. No Salmo 63, versículo 3, o salmista chega a afirmar que a benignidade, a graça de Deus é melhor do que a vida. Na pessoa de Jesus Cristo, a misericórdia, a graça e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Salmo 85:10. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Romanos 3:24. Pela graça todos nós somos salvos. Efésios 2:8. Conclusão para me encerrar, porque as horas estão avançadas. Eu estou vendo que os irmãos querem ir embora. Diga comigo. Se alcançado pela graça divina, é algo maravilhoso, extraordinário. Somos redimidos pela graça, abençoados pela graça, protegidos pela graça, curados pela graça, chamados pela graça, escolhidos pela graça e salvo pela graça. Toma posse. Uma forte salva de palmas para o Senhor. Porque Ele mudou a nossa história.